Então, muito boa tarde, bem-vindos ao 13º webinar Triple D, é um clássico das quartas-feiras à tarde, de encontro de pessoas, de colegas e tudo mais. Hoje estamos aqui para dar este 13º, temos aqui presente 3 colegas também da Caritas de Coimbra. Antes de mais, queria perguntar se alguém tem alguma coisa contra nós gravarmos este webinar para depois ser mais tarde reproduzido no contexto das redes sociais do próprio projeto. Alguém tem alguma coisa contra? Não. Então, ótimo, podemos continuar. Então, 3 colegas trabalham no sistema 2, é os idosos, os velhos, a terceira idade, tantas palavras para definir uma época da vida. Gosto da terceira idade, da quarta idade, gosto da idade, mas por vezes a idade todos nós temos, não é verdade? Cada um tem a sua idade, claramente, mas já lá vamos a essas partes mais de conversa sobre esta faixa etária. E, sobretudo, um bocadinho percebermos até que ponto é que eles também podem ser eles construtores desta sociedade ou desta participação cívica que o projeto tem também como missão levar a uma maior consciência e para uma maior realidade. Deixa eu começar então por apresentar os colegas. Eu vou começar de uma forma muito arbitrária. Eu vou deixar os velhos para mais tarde. Está bem, Lourdes? Não estou a chamar velha, mas... Não, eu gosto dessa palavra, ao contrário de muitas pessoas, eu gosto dessa palavra. Acho carinhosa. Então, pronto. Então, os teus cabelos brancos também já indicam uma certa idade, não é? Uma certa idade. Eu vou começar para a Ana Raquel Fernandes, a colega que está a trabalhar na Unidade Residencial de Vinho Salvador. Ele depois já falar muito melhor sobre esta resposta social da Caritas, no Conselho de Arganil. Ela tem 34 anos. Quem é que tem 34 anos? Ela tem 34 anos, é licenciada em Animação Associativa pela Escola de Educação de Coimbra e trabalha desde 2007 na Caritas de Coimbra, tendo ela tem trabalhado 11 anos em ATL e há 2 anos está a trabalhar nesta resposta social. Depois, também de forma cronológica, temos a Ana Rita Santos, que também é licenciada em Animação Socioeducativa pela Escola de Educação de Coimbra também, tem formação em envelhecimento ativo e saudável, formação cognitiva ainda pela Escola Superior do Porto, curso profissional de musicoterapia pela Fundação Missaia Barreto e líder de yoga do Riso pela Escola do Riso. Também já trabalha na Caritas há muito tempo, está ligada a muitas áreas da questão emocional, comportamental e sobretudo está ligada aos idosos em uma situação muito particular, depois nos vai falar a seguir, que é não só idosos, mas pessoas que têm de grande... Eu tenho muito dificuldade em falar de dependência, mas tenho um registro diferente de nós próprios, ou seja, prefiro utilizar esta expressão. Depois, como eu disse há pouco, de uma forma muito informal, temos a Lourdes Marques Silva, neste momento, que está também connosco, que neste momento trabalha no Centro Social São Pedro do Mingote. Ela voltou à casa, porque ela já tinha trabalhado e voltou lá novamente. Ela também é licenciada em Animação Associativa. Antes disso, ela fez teve um curso de formação profissional, técnico profissional de educador social na Escola de Lamego. Acertei, Lourdes? Certíssimo. Que trabalhou na Caritas de Coimbra. Nós somos velhos conhecidos da Caritas de Coimbra, não é? Eu posso rapidamente passar da história dela, porque conheço bem, porque crescemos juntos. Eu cresci contigo também um bocadinho, em muitas das coisas, desde o trabalho de produção comunitária, aos campos de trabalho, e já lá vão 36 anos quase, não é, Lourdes, de trabalho nesta instituição. Neste momento, ela, como dizia há pouco, está enquanto-se a trabalhar no Centro de Social São Pedro, no bairro do Ingote, da cidade de Coimbra, e é com estas 3 pessoas, e que iremos conversar um bocadinho nos próximos 55 minutos, que é o nosso tempo possível para este webinar, dado depois as características que temos para divulgar isto noutras redes. E eu aqui iria pedir uma breve caracterização social, uma breve história ou caracterização daquilo onde trabalham. Ou seja, todos trabalham com idosos, todos trabalham com terceira idade, velhos, eu prefiro a palavra velho, anciãos, sei lá, quantas palavras para definir esta faixa etária. E eu iria começar, talvez, para Lourdes agora, os últimos foram os primeiros, para Lourdes, para nos caracterizar um bocadinho da sua resposta social no bairro do Ingote. Antes de mais, obrigado a todas por terem vindo. Obrigada. É um prazer. Obrigada, eu. Bom, assim, o Centro Social São Pedro surgiu em 1990. Portanto, foi a sua inauguração em outubro de 1990. E surgiu a pedido de um grupo da comunidade
portanto, que estava preocupado com algumas necessidades sentidas e não sentidas por a maior parte da população, mas que eram necessidades, surgiu a pedido desse grupo de pessoas, e surge depois da realização de um trabalho de promoção comunitária que há bocado falávamos. Eu iniciei precisamente o meu percurso na Cáritas através do trabalho de promoção comunitária. Portanto, durante um ano, e foi eu própria que desenvolvi aqui este trabalho, estive aqui na comunidade do bairro do Lingote a tentar perceber um bocadinho o que era, quem eram as pessoas, de que forma nós podíamos, a Cáritas poderia vir a intervir futuramente. Pronto, e das necessidades que a comunidade apontava eram essencialmente a solidão dos idosos, do isolamento dos idosos, que estavam muito restritos às suas próprias casas, que saíam muito pouco, e também na altura porque a escola do ensino básico tinha uma grande frequência e após funcionava ainda manhã e tarde, turmas de manhã e tarde, e as crianças não tinham onde passar os seus tempos livres. Portanto, e surge aqui esta necessidade de uma resposta social a estas duas vertentes, estas duas necessidades mais sentidas. Portanto, e o centro surge e abre em 1990, precisamente com as respostas sociais do ATL, e na altura tínhamos cerca de 80 crianças, e o centro-dia. Pronto, mais tarde, 2 ou 3 anos depois, surge também a valência do SAD, do Serviço de Apoio Domiciliário, na altura com 14 utentes. Portanto, isto foi crescendo, e hoje, mais tarde também, em 95, se não me engano, surgiu a resposta social da creche, porque é uma comunidade onde os problemas sociais proliferam, não é? Onde há uma grande concentração de diferentes problemas, mas também há aqui muitos casais jovens, e havia a necessidade da criação desta resposta para ir ao encontro desta necessidade dos pais. Pronto, e hoje o Centro Social é composto destas 3 respostas sociais. Centro de dia, Serviço de Apoio Domiciliário, creche, temos também a cantina social, também damos resposta à cantina social. E abrangemos assim uma área não só do bairro, até porque no início foi provavelmente o local onde foi mais difícil que as pessoas viessem até nós, mas abrangemos uma área muito grande, toda a freguesia de Eiras, São Paulo de Pratos, que agora é a União de Freguesias, a ADN, a Pedrulha, portanto, abrangemos uma área muito grande, e os nossos clientes, os nossos utentes, eu gosto mais da palavra utentes, vêm destas várias áreas, portanto, e é isto que muito bem, muito bem aceito neste momento na comunidade. Muito bem. É engraçado que nós temos aqui 3 respostas sociais para idosos, mas são 3 respostas sociais muito diferenciadas no âmbito geográfico e também no âmbito socioeconómico, se calhar. Mas eu ia passar a palavra à Ana Rita Santos. Também traços muito gerais, nos pode escrever um bocadinho do Centro de Rainha Santa Isabel, onde trabalha, onde desenvolve o seu trabalho profissional como animadora. Com certeza. Primeiro, obrigada por este convite e por estarmos aqui hoje. Então, aqui o Centro Rainha Santa Isabel integra vários serviços, não só com pessoa idosa, portanto, abertos à comunidade. No que se refere à pessoa idosa, nós temos 5 valências: o apoio domiciliário, centro-dia, lar de autónomos, portanto, o lar de Santo António, unidade de longa duração e manutenção e lar de grandes dependentes. Qualquer uma destas nossas valências tem como objetivo principal o cuidado da pessoa idosa, portanto, quer nas suas necessidades básicas de vida, quer na interação social, na estimulação, na sua capacitação. Os nossos utentes das diversas valências diferem bastante entre si, quer nas suas capacidades, quer nas suas necessidades. Agora, há uma semelhança inevitável em qualquer uma destas valências, independentemente do grau de capacidade e autonomia. Portanto, todos os nossos utentes são, de facto, de uma idade bastante avançada. Cada vez mais, e sentimos isso quando nos procuram, é por uma necessidade, muitas vezes, de problemas de saúde, de perda de autonomia, alteração de estruturas familiares. E, portanto, o nosso objetivo aqui, em qualquer uma destas valências, é poder
servir e ajudar na manutenção da qualidade de vida de qualquer um destes utentes. Estamos aqui um bocadinho mais de forma central na cidade. Há pouco dizias, de facto, que entre estas três valências, se calhar temos muitas diferenças até socioeconómicas. Nós mesmo aqui no Centro Rainha de Santa Isabel notamos isso. Temos utentes de diversas, mesmo a nível de escolaridade, temos utente analfabeto até utentes licenciados, mesmo as capacidades económicas de cada um deles é bastante divergente, ainda que estejamos aqui todos dentro da cidade, que será certamente um bocadinho diferente, se calhar, no centro da Ana Raquel, que acabam de estar por um bocadinho mais na aldeia, portanto, mais no interior. Mas pronto, como eu dizia, aqui o nosso centro tem estas 5 grandes valências, com bastantes utentes, com diferentes necessidades e capacidades, onde se efetua um bocadinho um trabalho diferente em cada uma dessas valências, mas sempre com o mesmo objetivo, que é este cuidado da pessoa humana em todas as suas necessidades. Muito bem. Apetece-me dizer que, se calhar, cada vez mais temos mais velhos, porque cada vez temos mais gente com mais idade, porque, efetivamente, as sociedades apontam para aí. Os centenários em Portugal, cada vez mais, há mais centenários, o que quer dizer que estamos a ter mais tempo de vida e qualidade é a questão, mas mais tempo de vida pelo menos temos. Exatamente, não é sinónimo de qualidade. Eu passava agora para a Ana Raquel, que está no Conselho de Arganil, na Unidade Residencial de Vinho de Salvador, e que nos também falasse um bocadinho desta resposta social e como é que ela se enquadra nesse contexto também do Conselho, e não só, um bocadinho. Boa tarde a todos. Já agora agradeço pelo convite. A nossa resposta social iniciou em 95 com o serviço de centro de dia na Sarnadela. Depois, posteriormente, houve a necessidade de abrir um equipamento que envolvesse ERPI, SAD e centro de dia também. O apoio domiciliário presta, como é normal, a alimentação, a higiene habitacional, o centro de dia, a ocupação dos idosos no seu dia-a-dia, e agora temos a maior parte dos nossos idosos em serviço de ERPI. A resposta é mais completa, com cuidados de enfermagem, e tem a equipa de animação que faz com que os nossos idosos sejam o mais ativos possível. As nossas características pessoais e familiares no contexto socioeconómico é muito diversificado. Os nossos utentes são na parte local, e temos utentes também do exterior. Infelizmente, muitos deles também não têm qualquer seio familiar, o que faz com que o nosso equipamento seja muito importante para o apoio desses mesmos idosos. E é sensivelmente estes pormenores. Ok, muito obrigado. Já foram falando um bocadinho também das características, dos traços gerais pessoais, familiares dos vossos utentes, mas eu assim, numa frase, já que temos aqui 3 realidades que são diferentes umas das outras, eu pedi ao Lourdes para nos falar um bocadinho destes utentes que é o bairro da Goingote. Quem são os utentes, os teus utentes, desculpa direto os teus, mas que é os teus utentes do bairro da Goingote? Ora bem, contrariamente àquilo que se possa pensar, nós temos um grande número de utentes que vêm de fora do bairro. E é engraçado é que os utentes do bairro foram os últimos a chegar. Eles só começaram, no início, vinham para almoçar, quando isto havia em 90, havia um grande número dos utentes aqui do bairro, mas foi difícil a conquista. Eles vieram com muitos medos, com muitos anseios, e vinham essencialmente no início para tomar as refeições, para que lhes fossem supridas as necessidades mais básicas. Não vinham tanto à procura do convívio, da interação, mas depois começaram-se a perceber que isto poderia ser um bom local de encontro
e um bom local deles começarem também a desenvolver e a mostrar as suas competências. E então começaram a vir, a chegar-se a nós. E houve aqui um grande tempo, que nós tínhamos utentes, a maioria vinha da Pedrulha, da Adâmia, de Brasfeno, do dia inteiro. Pronto, hoje em dia temos quase que meio por meio, e são essencialmente idosos que vivem sozinhos, apesar de nós sentirmos que há sempre o apoio da retaguarda, de um filho, de um vizinho, e não temos, assim, por assim dizer, idosos que estão completamente sós. Vivem sozinhos, mas têm sempre o apoio de alguém que está próximo. E nós sentimos isso. Nós sentimos que, quando necessitamos de pôr questões ou de pôr problemas, nós temos sempre alguém a quem recorrer. Então, são idosos que trabalharam, a maioria é mulheres, não é? E que trabalharam nas fábricas. Trabalharam, ou então em senhoras, não é? Como domésticas. E a escolaridade delas é muito baixa, realmente. Na sua maioria tem a 4ª classe, mas já com algumas necessidades, portanto, foram-se esquecendo, porque não necessitavam no seu dia-a-dia de ir desenvolvendo estas competências, e então foram regredindo em termos da escrita, da leitura, que é uma das coisas que nós aqui tentamos fomentar muito. Ler, e eles gostam muito da leitura, da interpretação de textos, tudo isso, porque eles sentiram que durante a sua vida esta parte ficou esquecida e quase que estava lá no fundo do baú. Pronto, e nós não temos uma ou duas pessoas que têm o 12º ano, e temos uma particularidade que me estava aqui a esquecer e que é muito importante. Nós temos pessoas ainda bastante jovens. O nosso utente mais novo tem 45 anos e o nosso utente mais velho tem 97. E, contrariamente àquilo que possamos pensar, há uma interação magnífica e maravilhosa. Porque, apesar destes mais jovens, em termos de idade, parece que há aqui uma discrepância de interesses e de vontades e de competências, mas depois eles interajudam-se muito. E isso é realmente um ponto muito importante aqui no nosso centro. É esta interajuda dos mais novos para com os mais velhos. Eles, porque estão aqui principalmente por motivos de saúde, não é? Por momentos que atravessaram na sua vida e que deixaram marcas, e que encontraram aqui um porto de abrigo. E então a forma também de eles se sentirem muito úteis e se sentirem importantes é realmente esta parte da interajuda. E isso é maravilhoso. Apetece-me dizer, desculpa, Lourdes, que realmente essa vivência de centro é mesmo a forma, diria eu, quase que natural da sua participação cívica na construção também dos outros e deles próprios. Sim. Eu acho que eles criam aqui uma microsociedade, não é? Porque lá fora não lhes é permitido tanto isso. Né? Portanto, é que, já vamos lá fora, que é uma visão também que acho que está muito estereotipada. Aliás, começaste a dizer que a visão estereotipada que temos, inclusive das respostas sociais dos bairros da cidade, é sempre uma visão muito estereotipada, fica muito condicionada ao ambiente dito social desses contextos. Mas eu rapidamente passarei também à Ana Rita e depois à Raquel, para nos dar assim, em traços muito gerais, quem são os vossos utentes? Se têm essas características da Lourdes, ou se têm outras características mais marcantes? Olha, nós aqui no Centro Rainha Santa Isabel temos duas realidades completamente distintas. Uma, no que concerne ao lar de grandes dependentes e unidade de longa duração, e aqui um bocadinho como o nome indica, são utentes que vêm para aqui porque têm problemas de saúde, portanto, utentes já com grandes perdas de autonomia, problemas de saúde quer a nível motor, quer a nível cognitivo, e que, para além de precisarem de um cuidado contínuo, de cuidados de enfermagem, cuidados médicos, que noutras respostas sociais não encontram com esta permanência de 24 horas, mas também utentes com especificidades e nitidamente já com uma perda de capacidades muito acentuada. E temos uma grande percentagem a nível das demências. E que verificamos que atualmente
já não é só uma questão da pessoa idosa, não é? Da idade avançada, mas que começa, e sentimos isso no lar de grandes dependentes, na unidade de cuidados continuados, que cada vez mais temos utentes mais novos a ter perdas de capacidades, a ter inícios de processos demenciais, portanto, nestes dois contextos, do lar de grandes dependentes e da unidade, são doentes que estão aqui porque precisam de cuidados de saúde. Okay. Depois, temos o nosso lar de autónomos, o lar de Santo António, que, como o nome indica, seria um lar de autónomos. Contudo, neste momento, alguns porque entram de forma autónoma, mas ao longo dos anos envelhecem e depois começam a ter problemas de saúde que acabam por fazer com que percam a sua autonomia. Mas o que eu sinto, quer no lar de autónomos, quer no centro de dia, é que este serviço, esta resposta social, é procurada cada vez mais tarde. Ou seja, a pessoa idosa só vem à procura deste serviço quando sente que já não tem capacidade, de forma independente, de seguir a sua vida em todas as diretrizes que dela fazem parte. Eu acho que tanto é que o nosso centro de dia é um centro de dia já bastante envelhecido, com idades bastante avançadas, e muitos dos utentes que vêm para o centro de dia vêm porque não encontram vagas nas outras respostas sociais, dado as longas filas de espera, e acabam por vir para um centro de dia para ter quase que mais este apoio nas suas necessidades de vida básicas, na companhia, que muitas vezes, por esta alteração de estruturas familiares, pela ausência de familiares, quer por motivos profissionais ou mesmo por motivos geográficos, acabam por não ter esse apoio em casa. E até mesmo os utentes do apoio domiciliário são cada vez utentes mais idosos e utentes com mais necessidades de ajuda na sua sobrevivência. Porque notamos muito isso e costumamos muito conversar em equipa, que é muito difícil atualmente, aqui na nossa realidade, um idoso que ainda se sente bem e capaz vir à procura do nosso serviço apenas como forma de interação social e de convívio e de lazer. Sentimos isso, que cada vez mais nos procuram. Não quer dizer que não tenhamos um idoso ou outro, tanto no lar, enquanto residente, como no centro de dia. Teremos com certeza um ou outro utente, mas numa grande maioria são utentes já com grandes necessidades de apoio motor, cognitivo e nas necessidades básicas de vida. Obrigado, Rita. Raquel, quem são os teus utentes no Vinho de Salvador? A sua maioria são residentes. Temos cerca de 54 residentes que, geograficamente, são pessoas que trabalharam no campo, essencialmente. Alguns analfabetos, outros com bastantes capacidades cognitivas, mas como trabalhavam no campo nunca foram de todo estimulados, e eu tenho por acaso aproveitado isso para que eles façam coisas que nunca fizeram até agora, porque muitos deles nem nunca tinham pegado num tablet. E agora, como com esta situação da pandemia foi-nos fornecido esses equipamentos, eles estão completamente viciados nessa parte dessas atividades. O que é engraçado porque eles nunca tinham mexido neste tipo de material. Pronto, também temos centro de dia, que são pessoas que têm já uma idade também muito avançada, mas pronto, preferem tentar com que a vinda para o lar seja o mais tarde possível. Pronto, como é lógico, tentar salvaguardar também o seu espaço e estarem na sua própria casa, que eles tanto prezam, e pronto, é muito importante para eles. Os restantes, só temos um utente acamado. O resto dos utentes vem mais para cá por causa dos cuidados de saúde e porque não têm familiares que cuidem deles. Muito bem. Então, eu lançava aqui o desafio ao plenário, que era idosos
velhos, anciãos, terceira idade. Há esta panóplia de possibilidades na sociedade atual desta visão de pessoas com esta idade. Como é que vocês percepcionam atualmente a visão social ou da visão da sociedade, que nós fazemos todos parte dela, desta faixa etária? Eu apetece-me dizer às vezes, são os inúteis, são os incapazes, são os com problemas de... são as, voltar, como diz o povo, voltar a ser criança por causa dos cuidados. Voltar a ser criança é impossível, digo eu, porque efetivamente. E sobre perceber qual é a vossa, como pessoas que trabalham todos os dias com estes indivíduos, como é que acham, como é que a nossa sociedade, 2020, século XXI, acha e sente esta faixa etária, porque eu acho que também tenho um bocadinho esta perspectiva que é, nós europeus e os africanos também temos visões completamente diferentes destas faixas etárias, que são completamente antagónicas muitas vezes. Lourdes, o que é que tu achas? Como é que sentes a visão social sobre estes vossos utentes? Olha, eu acho que ainda conectamos muito os idosos como pessoas inativas, que acabaram o seu projeto de vida. Esquecemos que o envelhecimento começa desde que nós, antes de nascermos, não é? Pronto, e preparar-nos para a velhice é um processo contínuo, não é? Mas nós ainda acho que o que nadamos muito é idoso, pessoa inativa, pessoa que já deu aquilo que tinha a dar. E o que é certo é que sem eles há aqui uma grande falha, porque eles são os grandes livros, não é? Eles são a grande biblioteca e não podemos realmente ter uma sociedade completa se não tivermos esta biblioteca, porque quer seja através de forma oral, quer seja através, eles é que nos dão realmente as bases para nós crescermos e eu acho que estamos a melhorar um bocadinho, tudo bem, mas eu considero que ainda hoje tratamos os idosos como uma grande carga. As famílias é complicado quando começam a ter idosos ao seu cargo, é complicado gerir em termos familiares, em termos económicos também muitas vezes, porque a saúde vai se piorando, porque nós não preparamos esta fase dos mais adultos ou dos mais velhos, não, tudo isto é um processo, não é? E nós não preparamos a nossa velhice, cometemos atos que nos vão prejudicar em termos de saúde, em termos sociais, e nós não pensamos no amanhã. Vivemos o hoje e esquecemos-nos do amanhã. Então, às vezes, para as famílias, quando chega aquela fase de maior dependência, é difícil. Eu concordo que seja difícil. As ERPs são demasiado caras para as reformas que nós temos, não é? Por exemplo, não sei se no das colegas é assim, mas eu tenho aqui 35 utentes e todos eles têm uma reforma que dá assim muito para o cumprimento das suas necessidades básicas. Se não houve uma preparação anterior, que no tempo deles houve, mas que até se calhar há mais do que hoje connosco, mas que eles estão muito agarrados a esse pé de meia, entre aspas, que fizeram durante toda a sua vida, estão muito agarrados. E então esperam sempre que venha um momento pior. E eu acho que em termos nós, sociedade, no fundo somos todos nós, ainda vemos o idoso como um encargo. Alguém que chega a uma determinada fase da vida e que nós trabalhamos para eles, ou tudo isto. Não o vemos como uma pessoa importante que tem uma função aqui muito própria e que tem ainda muito para dar. E nós vemos que hoje, cada vez mais, querem trabalhar até mais tarde e muitas vezes não os deixam, não é? E nós começamos a sentir esse peso. Tu há bocado dizias, vamos começar pelos mais velhos, os teus cabelos brancos.
Mas nós começamos a sentir esse peso. Começamos a sentir esse peso ainda enquanto trabalhadores, ainda enquanto estamos no ativo. As pessoas, consoante a idade vai avançando, sentimos por parte dos outros, eu ponho aqui os outros entre aspas, já que começamos a ser uma sobrecarga. E a partir do momento em que atingimos a idade da reforma, essa sobrecarga parece que ainda é mais pesada. Não sei. Ok. Mas quer dizer que, no fundo, toda essa carga que puseste em termos sociais lhe retira uma cidadania plena, diria eu, como outros cidadãos. Eu considero que sim. Vamos Rita, qual é a tua opinião sobre essa questão? Olha, eu acho que nós vivemos numa era, primeiro, que passa com uma velocidade bruta. Temos muito pouco tempo, eu estou a dizer temos de uma forma geral, sociedade, temos muito pouco tempo para olhar para o lado e para o outro. E aquele para o qual olhamos é aquele que de alguma forma se interseta mais no nosso caminho. E depois isto vai bater aqui numa questão essencial que tem a ver com esta terceira idade. Eu agora falo um bocadinho mais neste contexto em que trabalho, que são idosos com dependências, idosos com perda de autonomia, porque enquanto este grupo da terceira idade que falamos são pessoas ainda com capacidade de autonomia, eu acho que têm um peso, uma visão e uma forma de estar na sociedade completamente diferente daqueles que já têm alguma perda. Concordo com o que a Lourdes estava a dizer. Acho que quem não tem no seu dia-a-dia, no seu seio familiar próximo, na sua realidade, no seu seio de trabalho, quem não tem o contacto com idosos, não tem plena noção das necessidades, das capacidades, das necessidades quer físicas, cognitivas e até digo mais, emocionais e afetivas que estas pessoas têm e do trabalho que é preciso fazer com elas. Acaba por ser um bocadinho o pensamento da Lourdes, é verdade, quando se chega a determinada idade e as próprias pessoas, o próprio idoso sente isso, sente-se uma carga para, não é? Um peso para a família, para o filho, porque a família, o filho, que andam sempre a correr, que temos uma data de responsabilidades, depois nem sempre conseguem estar da melhor forma possível para a pessoa idosa e, portanto, o que eu acho é que há, sem dúvida nenhuma, cada vez mais da parte das instituições, uma visão de que esta faixa etária precisa de determinadas respostas, mas ao mesmo tempo de uma forma global a nível social, extra-instituição, extra-pessoas que têm um contacto direto com esta faixa etária, acho que há um esquecimento do valor que a pessoa idosa tem, um esquecimento das necessidades e da partilha que deveria haver com esta faixa etária. Não sei se posso dizer uma frase de síntese que acabaste de dizer, eu gosto de síntese, chamo-me de minha, que é, as pessoas esquecem-se das pessoas, independentemente do que são. Eu diria mais, Fernando, eu acho que nós próprios às vezes nos esquecemos de nós próprios, não é? A vida passa tão a correr que às vezes nós nem temos tempo de olhar para nós. E era um bocadinho aquilo que a Lourdes dizia, nós não preparamos uma velhice. É um facto, porque infelizmente o presente é tão intenso, e às vezes não pelas melhores coisas, que nós não temos tempo de olhar para nós próprios. Quanto mais, às vezes, olhar para o outro. Não é? E tu dizias há pouco, e é verdade, usa-se muito, eu não gosto, quando ouço isso, usa-se muito que de velhinho se voltar pequenino. Eu, pessoalmente, não gosto. Acho que nada tem a ver. Quem o diz é quem não tem esta noção da realidade. Agora, claro que quanto mais idoso fico e quanto mais perco a minha capacidade de autonomia, mais necessidades vou ter. É lógico, não é? Claro, assim como éramos crianças e as tínhamos. Agora, de uma forma completamente diferente, e do idoso conseguimos ir buscar, tirar coisas que não têm nada a ver com aquilo que tiramos das crianças. Sabedoria, ajuda, até muitas vezes, para a nossa própria condição humana. E esquecemos um bocadinho disso. Eu acho que as pessoas que afirmam essa expressão, que é uma expressão
comum da sociedade, que é voltar aos meninos, esquecem-se de uma coisa fundamental, que nós sabemos que é a experiência que eles tiveram durante 70, 80 anos, nunca iriam ser voltar a ser as crianças que eles foram ou que seriam, claramente. Raquel, qual é a tua opinião sobre esta questão dos idosos e a sociedade também? Eu, por acaso, estava a ouvir-vos e estava a pensar como a minha experiência sempre foi com jovens e agora há 2 anos é que tem sido com idosos. A minha ideia e a minha percepção dos jovens para com a pessoa mais velha, acho que ainda está um bocadinho por amadurecer, porque muitos dos jovens olham para a pessoa idosa com uma certa, não pelo cuidado que deviam ter com eles e por verem que as pessoas idosas são realmente uma fonte de sabedoria e de muita experiência de vida. Eu acho que a nossa sociedade, em termos de jovens, ainda não está muito, como é que eu ia dizer? Educada? Educada, exatamente, para olharem para a pessoa idosa com olhos de ver, não é? E muitos deles nem sequer vão visitar um avô ou passam-se dias e dias sem os visitar. Eu acho que, como estão tão centrados na parte informática e toda uma vivência mais, sei lá, de gozar noutros ambientes. Exatamente. Esquecem-se um bocado dessa parte dos mais velhos. Eu sinto isso. Porque também costumo trabalhar com jovens. Eu agora apetece-me ser louco. Posso só meter aqui um bocadinho, só Sim. para dizer e falar um bocadinho de uma experiência pessoal, que retrata um bocadinho também aqui este olhar da sociedade. Eu, quando iniciei a minha atividade profissional, queria trabalhar com todas as idades, menos com a terceira idade. Para mim, era lá longe. Quanto mais longe, melhor. E quando me questionavam com quem queres trabalhar, dizia com todas as faixas etárias, com todas as problemáticas sociais. Terceira idade, não. E quando foi confrontada com este tipo de trabalho, era aquilo que a Rita há bocado estava a dizer, só quem vive, quem está, compreende muito bem e sente, é que é dos trabalhos mais belos. Eu hoje não me via em nenhum outro tipo de trabalho que não este. Porque eles são realmente aquelas enciclopédias, eles têm, mesmo os analfabetos, eles têm tanto saber, eles têm tantas coisas para nos dar, eles têm milhares mesmo aqueles que se dizem quando tomam ou pedem a palavra com medo de falar, eles têm tanta coisa. Eu hoje não me via, mas o que é certo, não sei onde é que estavam os meus medos, era das perdas mais próximas, da morte, não sei onde é que estavam os meus medos, mas que eles existiam e que eu considero que continuam a existir ainda hoje nos jovens, como dizia a Raquel, continua a existir esse medo, portanto, e isso passou-se comigo, e hoje não me vejo a trabalhar. Eu estava a dizer, antes de recomeçar, que tínhamos de ser loucos. Podemos ser loucos um bocadinho, todos agora um bocadinho? Podemos ser loucos ou não podemos? Claro que sim. Vamos ser loucos. Eu adoro loucuras. Porque é pensar a utopia. Eu apetece-me agora pensar a utopia, sendo esta a realidade, e sendo este webinar também um bocadinho falar da participação cívica, o papel destes adultos mais velhos no contexto social, apetece-me de vocês, que trabalham com eles todos os dias, vão-me pintar o vosso quadro da sociedade perfeita, ou quase perfeita, que pudesse ter os direitos e deveres destes cidadãos incluídos, porque eles têm incluídos, efetivamente, eles têm os direitos incluídos, porque eles são cidadãos de pleno direito, eles têm, como qualquer um de nós, direitos e deveres cívicos para cumprir, como nós temos, mas vamos então pensar esta utopia, abrir aqui a janela da loucura um bocadinho, saudável. É que é mesmo utopia. Mas vamos pensar nela, porque eu costumo dizer que a utopia é muito boa para lá chegarmos, mas se não chegarmos logo a vermos qualquer dia.
Mas como é que vocês acham, Rita, como é que tu achas que podia ser esta sociedade de direitos e deveres, o seu papel no seu processo, este mundo de cidadania plena destes nossos irmãos concidadãos com mais idade cronológica, claramente, só isto? Eu que estávamos, de facto, a entrar aqui numa questão muito utópica, não é? Como eu dizia, eu vou contextualizar isto neste contexto do meu trabalho, em técnica que sou e com os utentes que trabalho, em que a realidade deles, a realidade social, a sociedade deles atualmente é este contexto institucional. Porque eles estão aqui, estão internados, são residentes e, portanto, a partir do momento em que aqui entraram, passou a ser esta a realidade social deles. E depois isto bate com N questões relativamente à pergunta que tu me colocaste. Isto porquê? Porque um idoso, uma pessoa, quando vem para uma instituição, inevitavelmente sabe que vem para um ambiente de regras, não é? Um ambiente coletivo, de regras, de imposições, de questões padronizadas às instituições, não é esta, são todas, é assim que funciona, naturalmente para que algumas coisas corram bem. Agora, a questão é mesmo esta, eu acho que as instituições ainda não conseguiram deixar de ser formatadas, não conseguem dar uma resposta ao indivíduo, então tentam colmatar as necessidades de todos os que aqui estão. E isso faz com que sejam todos tratados de igual forma, a nível das regras, atenção, não do comportamento direto, mas a nível das regras que se impõem, isto faz com que sejam todos tratados de igual forma. E esta é a realidade social dos nossos idosos institucionalizados. E aqui a mim bate-me com uma questão extremamente importante, que é, a partir do momento em que tu, pessoa idosa, entras numa instituição, tens que assumir regras iguais para todos, bastante diferentes daquelas que tu usas no teu dia-a-dia. Porquê? Regras que tu te colocas a ti próprio, naquilo que acreditas, no teu direito de escolha, nas tuas vivências, nas tuas crenças, mas que deixam de ser um bocadinho valorizadas, porque tem que ser igual para todos, porque estamos numa instituição e as coisas são um bocadinho padronizadas de uma forma geral de funcionamento. Então aqui chegamos àquela questão um bocadinho do até que ponto é que tu, ser humano, ser individualizado, com a tua identidade, continuas a sê-lo só porque passaste a ser idoso e precisaste de entrar num meio institucional. Meio esse que passa a ser a tua realidade social, passa a ser a tua sociedade. E isto aqui, e por isso é que eu há bocado dizia que de facto entramos numa questão muito utópica, porque conseguiremos nós traçar um plano funcional, perfeito, nas opções, nas escolhas, na liberdade do indivíduo? E depois isto bate um bocadinho com o tema do projeto e daquilo que tu falas desta participação cívica, porque eu pergunto-me, estará ou não ligado esta manutenção de nós próprios, da nossa identidade, do nosso ser individual, com a capacidade de participação cívica? Qual é a fórmula para que isto fosse quase que um mundo perfeito para a pessoa idosa? Porque acho que batemos de facto aqui em imensas questões. E eu volto a dizer, trago para este contexto institucional, que é aquele onde eu trabalho, e na maioria dos utentes com que eu trabalho. Porque naturalmente os utentes de centro de dia acabam por ter um bocadinho uma experiência ainda diferente, aqueles que vão para fora e têm uma construção familiar ainda ativa, porque os que não têm, a bem da verdade, também só vão dormir a casa porque fazem a parte da instituição e do centro onde estão diariamente, porque chegam a casa, estão sozinhos, à espera que no dia a seguir alguém os vá buscar para vir para o centro. Portanto, este trabalho social, não é? Esta interação com a sociedade em redor passa a ser muito diminuta quando atingimos esta terceira idade, não é? Quando passamos a ser esta pessoa idosa, este velho, este ancião, passamos a ter um papel muito mais redutor na sociedade e principalmente quando somos institucionalizados. Permitir esta perfeição, esta continuidade de participação ativa, cívica, plena, de uma pessoa idosa que perde aqui um bocadinho da sua identidade quando tem que aceitar a vir para uma instituição. Uhum. E também estes seminários que costumo dizer que não têm de ter grandes respostas, podem ser grandes inquietudes. Lourdes, como é que seria então a sociedade perfeita? Que estes idosos podem ter participação plena enquanto cidadãos? Olha, eu primeiro de tudo achava que seria o ideal que nos permitisse deixar a vida ativa em termos de trabalho
quando nós considerássemos que era a altura ideal. Porque não o envelhecimento não é igual para todos, não é? Eu posso me sentir velha aos 60 e outro aos 70 ainda se sente em pleno, em termos de atividade, quer físicas, quer cognitivas. Isto tudo muito tem a ver com o estilo de vida que eles tiveram durante todo o seu processo de envelhecimento. E eu gostava de uma sociedade que nos permitisse pôr um bocadinho aqui a escolha, não tivéssemos uma idade estanque, tem que ser aos 67 anos, ou tem que ser aos 60, portanto, que houvesse aqui alguma flexibilidade no término e que fôssemos nós a ter aqui uma grande palavra, pronto, de escolher se terminávamos aqui a nossa vida de trabalho, a vida ativa em termos laborais. Isto seria para mim um grande ponto, porque para já estaria a dar a oportunidade de desenvolvermos outras competências, não é? Depois, paralelamente, teria que haver aqui um quadro de outras ofertas, não é? Teríamos que, se calhar, ter mais respostas em termos de culturais, em termos de podermos estar inseridos em voluntariado, na participação da comunidade, política ou social, portanto aqui em termos das associações, porque nós passamos ali uma fase uns tempos em que as associações proliferaram e foram, mas se calhar se pegássemos em alguns idosos, algumas pessoas que terminaram a sua parte da vida ativa no trabalho e dessem vida a estas associações, se calhar teríamos comunidades mais ricas, mais participativas, pronto. Isto seria, para mim, um dos grandes pontos, era o poder um bocadinho escolher. Né? Escolher, entre aspas. Tem que haver sempre aqui alguma, mas que pudéssemos... Não, chegou a hora. Porque nós, acho que cada pessoa sente se chega a hora ou se não chega. Apetece perguntar-te, Lourdes, uma coisa que é, será que os idosos têm posse de escolha? Desculpa, agora não percebi será muito bem. Será que os idosos têm essa possibilidade de escolher o seu ambiente, fazer as suas escolhas, as suas vontades? Ou será que para esta participação plena de cidadãos eles não têm acesso a essa escolha ainda? Eu acho que vão tendo, né? Espero que tenham cada vez mais, uma participação na comunidade, né? Pronto, eu acho que pouquinho a pouquinho vamos fazendo algumas conquistas a esse nível, né? Mas ainda está muito aquém do que é ideal. Desculpa. O Fernando colocou-te essa questão e deu-me vontade quase que dizer que, de facto, eu acho que os idosos têm a possibilidade de escolhas dentro de um leque limitado que a própria sociedade lhes incute. Portanto, eu enquanto idoso tenho sempre a opção de escolha. A questão é que se calhar o meu leque é muito mais limitado. Um bocadinho por aquilo que nós dizíamos no início da conversa, pelo peso que a pessoa idosa hoje em dia ainda tem para a sociedade, para os mais novos. Não é? A questão económica também limita muito as escolhas deles. Sim. Né? Sim. A questão económica é fulcral, não é? A questão económica e depois, inevitavelmente, era aquilo que dizias um bocadinho há pouco, porque não nos preparamos para a velhice, porque hoje em dia, cada vez mais cedo, portanto, o Fernando no início dizia que hoje os idosos vivem até muito mais tarde. Isso não significa que com qualidade de vida, porque infelizmente nós vemos que cada vez há mais doenças e mais cedo, e a mim o que me parece é que as capacidades funcionais ativas é uma coisa e tem uma posição na sociedade. Ser idoso com a limitação de capacidades tem outro peso e outra posição completamente diferente na sociedade, em que de facto a opção de escolhas é extremamente diminuta a partir do momento em que eu passo a depender de outro.
Claro. E depois entra aqui uma data de questões, quer institucionais ou não, que levam logo a diminuir esta participação, esta cidadania plena e que nos leva a questionar, não é? Sendo tu detentor de menos capacidades, porque assim a vida quis, seja lá por que motivo for, tens menos direito a dar a tua opinião, a fazer as tuas escolhas, a decidir por ti próprio, não é? E, portanto, eu concordo com o que a Lourdes está a dizer. É pena, de facto, eu acho que cada vez mais o idoso deixa de ter a oportunidade de usufruir de uma parte da vida que deveria ser para usufruir, porque passamos demasiados anos a trabalhar, demasiados anos a nos preocuparmos com imensas coisas, quer com o fator económico, social, familiar, e quando se chega a uma determinada idade, a idade sénior, em que deveríamos poder usufruir um bocadinho da vida, da sociedade em que estamos inseridos, em que poderíamos participar de uma forma diferente e dar de uma forma diferente, enquanto adultos às vezes não conseguimos dar porque temos imensas outras responsabilidades. Depois, era como a Lourdes dizia, esta questão de há pessoas que com 60 se sentem velhas e há pessoas que com 70 se sentem jovens. O problema é que, inevitavelmente, há aqui uma questão burocrática que te obriga e que te diz que tens que ser capaz ainda até determinada idade e muitas vezes já não o és, já não o estás e depois já nada consegues usufruir do resto de tempo que tens. E por isso é que eu dizia há pouco, quando interrompi a Lourdes, e desculpa, é que eu acho de facto que a pessoa idosa ainda tem alguma opção de escolha, só que dentro aqui de uma esfera muito limitada por N motivos, mas que depois nos limita imenso. E que Raquel, às vezes, pela idade que tem, não... É que o nosso tempo é tão curto, infelizmente, mas é a vida. Raquel, a tua opinião sobre esta situação concreta, desta sociedade utópica? Eu acho que os idosos institucionalizados, em termos de participação ativa na sociedade, é um bocado, ou seja, eles entram numa instituição e quem começa por decidir as coisas que lhes pertencem a eles e tudo mais, são essencialmente os familiares, porque muitas vezes nem lhes perguntam sequer opinião. E em questão da participação cívica dos utentes, acho que cabe também a nós, animadoras, arranjar formas para que eles estejam ativos em sociedade. Há vários, por acaso nós tentamos ao máximo que eles não se restringam só neste espaço, tentamos ao máximo que eles sejam envolvidos até mesmo na envolvência da localidade, que é Pombeiro da Beira, que é uma localidade pequenina, mas até tem uma certa dinâmica e nós tentamos ao máximo integrar os idosos nesta dinâmica da localidade. Inclusivamente participamos em feiras e atividades que são oferecidas pela localidade em si. Agora, quando entram numa instituição é muito complicado estarem ativos na sociedade, como é lógico. Uma frase para cada colega, em que é que o projeto pode ajudar nesta maior consciência cívica, se calhar das famílias, inclusive, e também dos próprios idosos? Rita. Desculpa que, entretanto, vocês desapareceram. Uma frase para... Desculpa, estavas a dizer... Uma frase ao projeto que nos vossos trabalhos, que é que nós podemos acrescentar valor também nesta nossa reflexão conjunta sobre isto, com os vossos utentes, ou com as famílias que assim entenderem. Claro. Olha, sendo este projeto o Triple D, ou tendo este projeto o Triple D como missão os direitos humanos e a participação cívica, e já conhecendo, não é, um bocadinho o vosso trabalho, porque já tive a sorte de vocês trabalharem com os nossos utentes, eu diria, e vejo como se calhar essencial, e deixo aqui a ideia, porque não também fazerem um bocadinho um trabalho semelhante do que vocês fazem com os utentes em relação aos direitos humanos, à participação cívica, a esta cidadania plena, fazer este trabalho junto dos colaboradores que trabalham com estes idosos. Porque nem sempre, muitos
vêm acabar nestes trabalhos não por formação, mas por necessidade, é válido também. Outros por formação, mas eu acho que há uma formação que ninguém nos ensina, que é pessoal, não é? Que ou temos ou não temos, e que às vezes, nas instituições gerais, pelo mundo fora, se tornam uma lacuna. Às vezes esquecemos-nos, tal como eu dizia há bocado, a vida passa demasiadamente a correr, o trabalho com os idosos é muito gratificante, mas não é fácil. Há categorias profissionais que trabalham com os idosos em que é um trabalho bastante pesado, bastante difícil, ninguém coloca isso em causa, mas ainda assim todos lá veremos de chegar. Okay. E todos vamos querer, com certeza, o melhor cuidado para cada um de nós. Então eu acho que se calhar vocês poderiam ter uma intervenção extremamente importante neste conjunto de trabalhadores, nos colaboradores que trabalham diretamente e diariamente com os utentes. Às vezes não só até para relembrar pequeninas coisas que nos esquecemos com facilidade e que nos ajudariam, de facto, o idoso a sentir-se um bocadinho mais ser humano na sua individualidade. Aceito o desafio em nome da equipa, claramente. Aceitamos o desafio, vamos pensar o desafio. Lourdes, uma frase para dizer sobre o projeto. Eu vou muito na linha da Rita também, acho que sim, que era também canalizar as vossas sessões também para os colaboradores, que há necessidade. Acima de tudo, nós falamos aqui muito nos nossos idosos, né? Nas nossas idades, naqueles que estão no centro-dia, que estão nas ERPs, mas esquecemos, e estamos aqui um bocadinho que é, os idosos iniciam a sua vida a partir do momento em que estão em idade da reforma, mas iniciaram muito antes. Pronto, e acho que às vezes é preciso compreender isso. Acho também muito importante que no vosso trabalho com idosos, com jovens e com adolescentes, como eu há bocado dizia, o envelhecimento começa tão cedo e nós devemos começar a prepará-lo cedo, esta sensibilização para que todos nós queremos lá chegar. Então preparemos-nos já e ajudemos os outros que não fizeram este caminho a suportar melhor esta caminhada. Portanto, acho muito importante também o vosso trabalho, e conheço um bocadinho daquilo que vocês realmente fazem com os jovens e com os adolescentes, e acho muito importante aqui esta sensibilização para o amor ao outro, o amor à pessoa idosa. O dar atenção, o acarinhar, porque os nossos idosos, com quem eu trabalho diariamente, e meus colegas igual, necessitam muito deste toque, deste agarrar, deste amor. Eu tenho uma frase no meu centro que diz que o melhor presente é sempre o amor. Pronto, e sensibilizar os jovens para isto, acho que é muito importante. Vocês já o fazem, mas devem continuar a fazê-lo com mais força e com mais intensidade. Tá bom? Ok, Lourdes, obrigado. Raquel? Concordo plenamente com a Rita, porque as nossas colaboradoras, no seu geral, por vezes têm um papel, por vezes não, têm mesmo um papel tão importante e são elas que estão a maior parte do tempo diretamente a trabalhar com os idosos. Acho que era muito importante vocês também poderem trabalhar com elas. Está aqui uma mosca chata. Mas sim, acho muito importante. Olha, muito obrigado por esta fantástica conversa. Que ao envelhecer permaneça belo. Há tantas coisas boas para fazer. O ouro, as rendas, o marfim e as sedas não precisam de ser novos. E as velhas árvores também curam. As velhas ruas também têm encanto. Então, porque não poderei eu, como elas, permanecer belo ao envelhecer? Sendo este belo não propriamente a beleza física, não é? E acho que isto ia tudo dentro do tema que nós conversámos hoje. A beleza física também, porque eu acho que não há beleza maior do que
às vezes ver as rugas dos nossos idosos, e tu sabes muito bem isso, não é? Pronto, Sim, claro. Mas o que eu queria dizer, e para mim me fez sentido, foi mesmo isto, sabes? Não podemos nós, teremos nós que com a idade, de facto, perder a nossa beleza enquanto seres?